Muito bem, pessoal. No último vídeo, então, a gente viu como instalar e fazer uma utilização básica do software RDWorks. A gente viu que no próprio software a gente consegue construir coisas, né? Inserir aqui quadrado, retângulo, losango, círculo, algum texto, selecionar fontes, redimensionar, arrastar os objetos. Imagina aqui, então, que a gente quer construir uma pequena caixa. Então, a ideia seria aqui, então, desenhar uma lateral da caixa, duplicar essa lateral para eu ter a lateral oposta, pensar aqui no fundo da caixa, que pode ter a mesma dimensão da lateral, e daí a frente e o fundo dessa caixa, que aí nesse caso já seria uma peça um pouco menor, como se fosse algo assim. Estou fazendo no olho, sem levar em consideração aqui as dimensões específicas, né? O que deixaria esse processo aqui muito mais fácil para esse exemplo, tá? Na prática, o que que acontece? A gente quer desenhar uma caixa com uma proporção específica. Então, eu teria que dimensionar esse fundo baseado no tamanho da caixa que eu quero. E considerar se eu quero tamanho interno ou externo, qual que é a espessura do material que eu estou usando, a base da minha caixa. As paredes, elas ficarão em cima dessa base ou elas ficarão ao redor da base? Isso faz parte do processo de eu definir as dimensões de cada uma dessas peças, né? Então, nota que um monte de detalhe que a gente tem que pensar para esse dimensionamento, além de depois usar o mesmo raciocínio para definir a altura de cada uma das paredes e as dimensões de cada uma das paredes. E, posteriormente, né, para deixar uma coisa um pouco mais bacana, a pensar numa estrutura de encaixe dessas peças para que não sejam simplesmente peças lisas. Para facilitar esse processo, eu vou mostrar aqui para vocês um site que ajuda muito, que é o MakerCase. Nesse site, né, makercase.com, nós já temos aqui alguns modelos de caixas que a gente pode usar como base para construir. Vamos trabalhar aqui nesse exemplo com essa caixa básica, tá? Então, nota, aqui ele já traz um modelinho pronto e com um formato de encaixe mais interessante. Nesse menu lateral aqui da esquerda, eu consigo selecionar a unidade de medida que eu quero trabalhar. Vou trabalhar em milímetros. Se eu estou trabalhando com a dimensão interna ou externa da caixa, vou deixar aqui a dimensão interna. A espessura do material que eu estou trabalhando, se esse material que eu estou trabalhando é de 2 milímetros, 3, 6 milímetros. Eu quero que a largura da caixa seja de 10 centímetros ou 100 milímetros, fundo seja também de 100 milímetros e a altura de 50 milímetros. Já está aqui definido. Nota só para a gente ter essa percepção da mudança, né? Vou alterar aqui um dos parâmetros. Então, agora eu tenho 200 milímetros de largura, 100 de profundidade e 50 de altura. Voltar aqui para o formato anterior. Além disso, né, eu tenho aqui a opção de optar por uma caixa aberta ou fechada. Daí ele já projeta a tampa dessa caixa também. E esses dentes de encaixe que estão aqui do lado, a gente também consegue editar. Então, eu tenho três formas de fazer esse corte da caixa. O formato plano, que é o mais simples, são cortes retos, e aí ele já define aqui, considerando, por exemplo, essa lateral aqui, ela vai acima da base, embaixo do topo e por dentro das outras duas laterais. Então, ela tem uma dimensão, né, um raciocínio para essa dimensão diferente dessa outra lateral, em cima da base, embaixo do topo e por fora das outras laterais. Essa outra opção de junção é uma opção de junção em T que ela permite a inserção de parafuso e porca. Então, esse formato em T é para eu colocar fixo aqui uma porca e depois apertar um parafuso.
Nessa opção, eu tenho que selecionar o comprimento e o tamanho do parafuso que eu quero usar, né? Se é um M3, M4 e de quantos milímetros. E o formato que eu acho mais interessante, né, que normalmente eu utilizo, é esse formato que é chamado de dedo. Nele, a gente ainda tem uma configuração que é qual a proporção que eu quero desse encaixe. Quanto mais dentes, teoricamente, mais firme esse encaixe fica. Então a gente consegue visualizar, né, qualquer edição que a gente vai fazendo aqui nesse modelo. Eu vou deixar aqui no modo aberto, né, sem a tampa. Então nota aqui o modo aberto. Por mais que eu tenha colocado esse formato de junção, o corte do topo fica liso, tá? Então essa é a diferença aqui que é importante perceber também. E aqui eu tenho a opção de baixar esse arquivo. Quando eu vou baixar esse arquivo, ele gera. Quando eu vou fazer o download, eu tenho mais algumas configurações. Por exemplo, eu tenho por padrão aqui uma descrição em cada peça, dizendo, olha, o que que é o fundo, o que que é a frente, o que que é a esquerda e direita, o que que é. Eu posso desabilitar isso. Eu não quero essa marcação das minhas peças na hora que eu imprimir. Você vê assim, eu vou cortar onde está em vermelho e aqui vai vir escrito na peça. Outra configuração que é interessante é aqui em layout. Se eu quero combinar essas peças, nota que aqui elas ficaram bem próximas, né, com as linhas sobrepostas. Nesse modo combinado, eu consigo economizar um pouco mais de material, tá bom? É, outra opção aqui é na saída de arquivo. Eu posso gerar um único arquivo, que é essa peça inteira aqui, que será cortada, ou exportar como arquivos separados. E agora, na hora de fazer o download, o ideal aqui é usar essa opção de arquivo DXF. Vamos lá no RDWorks, arquivo, importar, downloads, box.txf, abrir. E está aqui a nossa caixa pronta e bem dimensionada. Nesse modelo, a ideia é que todas as peças vão ser cortadas. Eu não tenho nenhuma linha aqui que é apenas de marcação. Então, nesse caso, eu tenho que configurar aqui a cor preta, que é a cor que está sendo utilizada para esse desenho, para dizer que eu quero fazer desse movimento um movimento de corte. Então, ele já está aqui com uma velocidade de 30 milímetros por segundo, que é uma velocidade baixa, e uma potência alta. Lembrando que a potência, o limite máximo sugerido pelo fabricante é usar 70 até 80 no máximo, tá? E aí, variando a velocidade, a gente consegue intensificar esse processo de corte ou suavizar esse processo de corte. Se eu passo com a mesma potência mais rápido, eu tenho menos efeito do laser sobre a peça. Se eu passo com a velocidade menor, eu tenho mais efeito do laser sobre a peça. Para finalizar, supondo que eu quero aqui uma gravação na minha caixa, né? Eu quero colocar meu nome aqui em uma das laterais, ou a logo do IF Maker. Então, já está aqui IF Maker, vou dar um OK. Vou redimensionar aqui. Nota que ele está em preto também. Isso significa que vai usar o mesmo padrão de corte que já estava definido aqui. Mas eu não quero que ele corte, eu quero que faça uma gravação. Então, eu vou selecionar uma outra cor para essa parte do meu arquivo. E na cor vermelha, eu vou aqui colocar, ó, já está uma velocidade de 100 e potência de 30. Isso aí eu sei que para essa máquina, com esse material, é suficiente para que o laser não atravesse a peça, mas apenas faça uma gravação. Dessa maneira eu sei que essas partes serão cortadas e essa aqui vai ser um desenho gravado em uma das faces. Tá joia? É isso então. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.